Vamos ouvir o evangelho dessa sexta-feira, dia 15 de outubro. Hoje é dia do professor, gente. Parabéns a todos os professores. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Dia também de Santa Teresa, como a gente falou no começo, né? O evangelho diz assim: Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas a ponto de uns atropelarem os outros. E Jesus começou a falar em primeiro lugar aos discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito no escuro será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes falado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado desde os telhados. Eita Jesus! Ai, quando a gente escuta isso, a gente tem que ficar esperto que Jesus está falando conosco. Cuidado com a hipocrisia do mundo. Jesus se dirigia primeiro aos seus discípulos, apesar de milhares de pessoas se reunissem para escutá-lo falar. E nesse evangelho, nós descobrimos que os que estão mais próximos do Senhor são os primeiros que escutam os seus ensinamentos. Logo, são os que mais aprendem com o Mestre. Por isso, todos nós que temos comunhão com Jesus na oração e intimidade com Ele, por meio do seu Espírito Santo, aprendemos a viver a verdade do Evangelho. Jesus nos alerta para não cair na hipocrisia do mundo e nos exorta a tomar cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a falsidade, porque falavam o que não viviam e exigiam dos outros e das outras pessoas ações que nem eles mesmos praticavam em suas palavras, gestos e atitudes. Dirigiam do que traziam dentro do coração, faziam julgamentos inconsequentes e não tinham compaixão dos erros das pessoas. E por essa razão eram temidos pelo povo. Jesus, no entanto, pregava a transparência e a verdade como norma de vida para todos os homens. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Isso que ele falou. E acrescentava: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Assim, nós também somos exortados a não ter medo daqueles que tramam contra os filhos de Deus. Não tenhamos medo de dizer a verdade, de proclamar o bem, de dizer, deixar que o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida e que nos inspira. Ai, gente, o Senhor é que sabe todas as coisas, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe que nós somos feitos de matéria que é fácil mudar, e é por isso que Ele nos conhece profundamente o nosso coração. E Ele só quer de nós o nosso coração. Então, que nesse dia, nessa sexta-feira, começando o final de semana, que as nossas intenções e o nosso coração seja junto com o Senhor, que a gente caminhe na presença dEle e com Ele. Lembrando que nós valemos mais do que muitos pardais e nenhum de nós seremos esquecidos por Deus. Ele nos guarda com carinho e Ele cuide de nós.